Shalom, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente. Hoje nós vamos começar, a fazer os comentários da leitura bíblica. Vamos comentar ali Gênesis 1, 2 e 3. Então é muita coisa para comentar. Peguem a Bíblia de vocês, já abram ali, ó, Gênesis capítulo 1. Antes, vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento. Pai amado, Pai eterno, dê-nos, Senhor, sabedoria e entendimento que provém de Ti, não do mundo, Senhor. Venha dar entendimento a cada um aqui, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja neste ambiente, que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um que está neste momento ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, Pai. Vai levando, Senhor, o Teu entendimento a cada um que vem aqui te buscar, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Então, pegaram a Bíblia, abriram em Gênesis. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa, precisamos entender que sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Mas, Andresa, o que é o espírito? O espírito é onde nós temos a consciência do reino espiritual, é o fôlego de vida. O que é a alma? A alma onde eu tenho ali a consciência de mim mesmo, De mim mesma, meu psicológico, minha personalidade, minhas emoções, essa é minha alma. E o que é o corpo? Onde eu habito? O corpo é onde eu tenho a consciência do mundo físico. Nós temos consciência do mundo físico. São os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Paladar, olfato, visão, audição, e tato, tato. Isso é muito importante. Quando a gente vai ler aqui, vocês já vão entender isso. Então, continuando. Lembramos, que no vídeo anterior nós falamos ali que a palavra de Deus, ela tem a função de ensinar, que é mostrar o caminho certo pelo qual devemos andar. Tem ali a função de repreender. Mas como assim repreender? Convencer do erro. A pessoa está errando, a palavra do Senhor vai convencer ali do erro. Para quê? Para voltarmos ao caminho certo. O Senhor quer sempre que a gente volte no caminho certo. A cada momento nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós temos o tempo todo. O que é isso? Nosso poder de decisão. A cada segundo nós estamos decidindo o que queremos fazer. Eu quero parar esse vídeo agora, eu vou pular, eu vou continuar. É uma decisão sua, é seu livre-arbítrio. Então você decide, Então, ali dentro das nossas escolhas, Se a gente erra, a gente sai do caminho do Senhor. A palavra, ela vem para repreender. O que é isso? Convencer do erro para que voltemos ao caminho certo. E corrigir. A palavra tem a função de corrigir. Como assim corrigir? Corrigir vai ali restaurar a um estado de retidão conforme a palavra de Deus. A Bíblia também vai nos instruir, vai ali mostrar o caminho, nos instruir em justiça, a instrução da disciplina dada para guiar uma criança até chegar à maturidade. Então a Bíblia representa ali, a Bíblia apresenta-nos todos os elementos para elevar-nos ali aos níveis de maturidade, até alcançar a estatura do varão perfeito de Cristo Jesus. O cristão, ele é perfeito? Não, mas é alguém buscando a perfeição em Cristo Jesus, amém? Então, vamos começar agora a falar sobre a palavra de Deus, Nós temos aqui, eu não vou ler todos os 3 capítulos, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, já temos aqui no nosso canal um vídeo gravado com toda a leitura. Basta pausar este vídeo, vai lá no vídeo que já está gravado, ouça, assista ou, dá uma paradinha, pega a sua Bíblia e vai ler. Então, e depois volta aqui para comentar,
Que como você vai comentar algo que você nunca leu, não conhece? Não tem como, então tem que conhecer, tem que ler, né? Ou pelo menos ouvir, acompanhar ali. Então, sobre Gênesis 1, ele nos mostra o quê? Que a palavra tem poder. Sim, a palavra que sai da minha boca, que sai da sua boca, ela tem poder. Devemos vigiar tudo aquilo que falamos, né? Mães, o que vocês têm falado, verbalizado ali sobre seus filhos, são palavras de bênção ou palavras de maldição? Se é palavra de maldição que você tem jogado sobre seu filho, para agora, ora o Senhor, repreende em nome de Jesus, apaga, Senhor Jesus, apaga todas as palavras de maldição, coloca nesse momento, em nome de Jesus, palavras de bênção sobre o meu filho, né? Porque muitas vezes nós verbalizamos algo contrário daquilo que nós queremos ver. Você quer ver cura, mas você só fala de enfermidade. Não vai dar muito certo isso. Então, Gênesis 1 nos mostra o poder da palavra de Deus, né? Nunca verbalize o que você não quer ver materializado. Em outras palavras, plante apenas aquilo que você quer ver nascido. Quando nós falamos, eu não me movo pelo que vejo, eu movo pelo que eu creio, né? Se é isso na visão, imagina ali, olha lá os 5 sentidos, a visão, imagina. Então, na palavra, né? E o verbo se fez carne. Olha quanto tempo ali a Bíblia vem nos falando do poder da palavra. E você já parou para analisar o que você tem dito? O que tem saído da sua boca a seu próprio respeito, a respeito dos outros? Né? Vamos analisar. Então, aqui, né, em Gênesis 1, Deus, ele libera a palavra 11 vezes, existe a expressão disse Deus, e ali vai falando, né, e Deus disse, versículo 3, Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí no versículo 6, Deus disse, haja o firmamento no meio das águas, e faça separação. No final do versículo 7 vai dizer, e assim foi, e assim por diante, tudo que Deus disse aconteceu, concretizou, foi lançada a palavra, e ali se manifestou, virou matéria. Então, olha o que a palavra de Gênesis tem falado conosco, né? E ali também a gente percebe em Gênesis 1, não sei se vocês perceberam, quem já percebeu comenta, quem não percebeu comenta, vai dizendo que no final de cada dia Deus fala, e Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom. Aí no 6º dia que ele foi lá e criou o homem, e ele disse, e isso Deus viu que era muito bom. Então, se na sua vida ainda não ficou muito boa, só tá boa, mas não tá muito boa, é porque Deus ainda não terminou a obra que ele tem na sua vida, né? E ali no 7º dia ele descansou. Isso nos mostra o quê? Que Deus, ele precisava descansar? Não, ele é Deus. Mas ele o fez para nos mostrar, nos ensinar que nós devemos ter um dia para descansar. Descansar. Você tem descansado? Ou você só tem trabalhado e feito hora extra? Que dia você tem deixado para louvar a Deus? O dia que der certo, não é assim, né? Temos que deixar ali, temos que sempre louvar a Deus, né? Muitos falam assim, mas o dízimo é 10%, né, daquilo que a pessoa recebe. Você recebeu sua vida de 24 horas. O que você tem devolvido para Deus? O que você tem colocado para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor das suas 24 horas? 10% do seu tempo? Que Deus, ele não quer o seu dinheiro, ele quer um relacionamento com você. E eu não estou dizendo que não é por causa disso que você não vai dar dízimo, oferta, não é isso, né? Não confunda, estou falando aqui que Deus, ele nos dá e nós devemos ali devolver ao Senhor o que ele tem feito por nós, né? Você tem devolvido o que Deus tem feito por você até aqui? Quantas bênçãos, quantos livramentos Deus te deu? Você tem proclamado a palavra do Senhor?
para ensinar a outros, para levar esperança a outros. Você tem feito isso? Se não fez ainda, pode começar agora. Bora lá, vamos começar, né? Então ali no final, Deus viu que tudo era muito bom. Né? Versículo 31, e Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom. E foram-se à tarde e amanhã o sexto dia. Então ali nos outros dias, terminava o dia, e o texto diz, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus viu que era muito bom. Então, se ainda não ficou muito bom, vamos olhar pelos olhos da fé, que Deus ainda não terminou a boa obra em sua vida, né? Então, dentro da leitura bíblica, a gente vai aprendendo, né? Que Deus, ele veio para nos ensinar como que a gente usa aquilo que ele entregou nas nossas mãos. Nós sabemos utilizar? Ou tudo que acontece na sua vida, você tem culpado a outros? Bom, voltando aqui à palavra, né, ao texto bíblico, né? Então, a gente falou ali um pouco sobre Gênesis 1, e em Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a primeira aliança de Deus, que é de Deus com o homem, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem nas suas Bíblias. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E ali em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então a gente vê aqui o quê? Né? A gente vê uma aliança. Aliança seria como o quê? Uma aliança é um contrato, como se a gente fizesse um contrato com alguém, né? Tem as cláusulas, tem a parte, né? Tem sempre ali, né, meus direitos e os meus deveres. Então, aqui ele falou, olha, eu vou te dar tudo isso, mas você só não pode tocar ali naquela árvore, não pode comer daquele fruto. Mas tá dizendo aqui que não pode tocar? Não, o texto diz, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então aqui o texto diz que que eles não podiam comer. Podia tocar? Podia, mas podia comer? Não, não podia se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali a gente viu a aliança. Agora, continuando aqui, Gênesis capítulo 1, 23, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, 19, ele vai nos dizer que Deus deu o domínio da terra ao homem e ao filho do homem. Então ali Deus, né, vocês podem pegar esses textos, lerem, ali nos mostra que Deus deu o domínio da terra a quem? Ao homem. Ele dá o domínio da terra ao homem. Vou ler aqui, vai que vocês esquecem, né, de ler, ou então pausa aqui, depois esquece de voltar. Então vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se rasteja sobre a terra. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem
o cultivasse e guardasse. Então, para cultivar e guardar. Capítulo 2, versículo 19. O Senhor Deus formou toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Então, quem deu nome às coisas? Não foi Deus. Quem deu nome aos animais e tudo ali, Deus, ele mostra que ele deu autoridade ao homem. Então, ele traz ali a criação que Deus fez, toda ali os animais, ele fala, olha, eu dei autoridade para você, você é que vai dar o nome. E assim foi feito, né? Deus fez, né? Ele prometeu e ele ele não só prometeu, ele deu autoridade ao homem. E aqui ele mostra isso, né? Que ele fala, chama o homem e fala, olha, você vai dar o nome. Trouxe ali todo ser vivo e ele daria o nome, né? Tanto as aves do céu, né? Como os animais do campo. Então, olha que interessante. Deus, ele faz, né? E se ele promete, ele é Deus para cumprir. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre. Então, se existe uma promessa de Deus na tua vida, ele vai cumprir, porque ele é fiel, amém? Então, continuando. Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e capítulo 2, versículo 20 ao 22. Então, abram a Bíblia de vocês, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então, aqui a gente vê que ele fez uma ajudadora que lhe seja adequada. Então, Deus tem uma pessoa certa para cada um? Sim, mas nós temos nosso livre-arbítrio. Você vai ver se aquilo é de Deus ou não é de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. Deus quer uma pessoa agressiva do seu lado? Não, mas o seu livre-arbítrio, você escolhe. Às vezes a pessoa está dando sinais ali que é agressiva, e você faz o quê? Você se une a ela, achando assim, eu vou fazer ela mudar. Ela tá assim porque ela não me conhece. Gente, o único que pode mudar é o Espírito Santo, muda as pessoas. E mesmo assim, ele só muda se a pessoa quiser e aceitar. Então, nada é forçado. Deus não muda quem não quer ser mudado. E eu e você, nós podemos fazer o que para mudar alguém? Apenas pôr os nossos joelhos no chão e orar e permanecer ali com os olhos na fé, né? Então, vigia, irmão, vigia, irmã, quem você tem escolhido aí para estar do seu lado. Isso nos solteiros, né? Porque o casado, ele já escolheu, ele já se casou. Então, o que a palavra diz, né? Para que ele tenha que viver bem. Então, ali tem vários casos, cada caso é um caso, né? E ali é uma aliança. Quando você casa, você também faz uma aliança com Deus. Não é só com o seu cônjuge, também é uma aliança ali com o Senhor. Vamos ver ali capítulo 2 de Gênesis, versículo 20 ao 22. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, isso aqui é as palavras do Senhor. Então, ela não veio para ser inferior nem superior, mas para ajudar. Ali, a mulher é uma ajudadora, uma auxiliadora. Amém? Então, ela não é nem maior nem melhor, mas ela veio para ajudar esse homem a crescer, ajudar esse homem ali a melhorar, né? Então, a gente vê ali que a mulher, ela veio para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do homem. Então, vamos continuando ali. E o homem, ele se agrada dela, ele tinha um livre-arbítrio, ele poderia falar, eu não quero essa mulher.
mas eles tinham livre-arbítrio. E a palavra fala que ele se agradou dela. Capítulo 2, versículo 23. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. Então imagina, né? Naquela época, o primeiro homem olhou para Eva e disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então aqui a gente vê o quê? A gente vê que ele se agradou dela. Ele se agrada da mulher, ele dá-lhe o nome de mulher. Né? Então, a gente vê que não foi uma imposição. Deus falou: eu tô te dando ela, você vai ter que ficar com ela. Não, ele quis. Então, aqui a gente vê nas palavras, né? Lembra que eu falei no outro vídeo, né? Quem está falando, para quem está falando, em que sentido está falando, para que tempo está falando. Então, aqui quem estava falando era Adão. Ele falava lá para quem? Para Eva, ele se agradou dela, entendeu? Uma coisa assim, né? Que ele não quis, ele foi forçado, ele foi obrigado. Não, ele quis, ele se agrada dela. Agora vamos falar sobre a tentação. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Vamos ler? Abram aí a Bíblia de vocês. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A tentação e a queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comeis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, agora vamos lá, já li, né? Vamos analisar esse trecho aqui. Quantas vezes uma pessoa pergunta algo para você e você fala além? E muitas vezes a gente tem que aprender, ó, ficar com a boca fechada. Fechada. E aqui o que aconteceu? A serpente chega, pergunta, ela não fala só a fruta, ela aumenta, ela fala que não podia tocar. Não foi isso que Deus disse, né? A gente já leu ali, não foi isso que Deus disse. Deus disse: não comereis do fruto da árvore do bem e do mal. E ela falou assim: a gente não pode nem tocar. Não foi isso, né? Que Deus disse. Quem está dizendo isso para a serpente é a mulher. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse o quê? Não comereis. Olha só a interpretação. Quem está falando, para quem está falando, em que sentido está falando, para que tempo está falando. Então, voltando aqui. Então, ela não só, ela fala aonde, ela aumenta um pouquinho, fala que não podia nem tocar, e além por cima ela dá a localização exata. Hoje, em tempos de internet, nós temos que tomar muito cuidado, nós não conhecemos quem está do outro lado. Você já vai dando logo sua localização, onde você estuda. Muitos têm dito até, inclusive, para evitar tirar a foto dos filhos com a camisa da escola, para não mostrar, olha, meu filho, porque ali, né, você não sabe quem está te vendo. Que intenção a outra pessoa tem, né? E aqui a gente vê, né? Eu costumo falar assim que quem diz nada a ver é a serpente, né? Porque ela fala assim, ai, com certeza não morrerás, no versículo 4. Uma coisa de falar assim, ó, nada a ver. Então, cuidado, quando você falar algo e a pessoa fala assim, ah, nada a ver. Lembra de Gênesis 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrerás. Né? Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Então, continuando aqui. Então, a gente viu que a Eva, ela fala a mais, né? Ela acrescenta algo que Deus não tinha dito. Ela dá a localização, ele só pergunta uma coisa, ela vai lá e entrega tudo, né? A gente tem que analisar. Naquele momento, eu tenho que entregar todas as informações que eu tenho. Eu devo, ó, boca fechada.
Então, continuando. E a tentação, né? Que já vem, né? A tentação. Então, nós caímos muitas vezes em tentação, porque na hora que o inimigo tá ali rodeando, né? Igual a serpente, vem rodeando nossa casa, nós não resistimos, nós mesmos falamos, nós entregamos tudo. Em vez de ali, ó, se preservar, vai lá, ó, dá de bandeja. Né? Então, e o que colaborou para eles serem tentados? Primeiro, Adão foi descuidado. Que não foi que ele deu autoridade para Adão, que era para ele cuidar do jardim? Por que ele não expulsou a serpente? O livre-arbítrio dele, né? Ele podia ter, Deus deu autoridade, mas ele não quis fazer. Outra, Adão não exerce. Duas coisas ali que colaborou, né, para serem tentados. Adão foi descuidado e também Adão não exerce a autoridade que Deus lhe deu. E você tem exercido a autoridade que Deus tem te dado? Ou não? Deus deu autoridade ao homem, ao filho do homem. Você tem feito o que com essa autoridade que Deus tem te dado? Pense nisso. Continuando. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 13, ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a origem do pecado. Andrés, o que é a origem do pecado? Resumindo, orgulho e rebeldia. Assim, ó, eu tenho um lápis. Eu coloco um lápis aqui. Eu falo, olha, eu vou deixar esse lápis aqui, não é para tirar daqui, e eu quero que esse lápis fique aqui. Aí eu olho pro outro lado, alguém vai lá e puf, tira o lápis dali. Aí eu venho, cadê o lápis que estava aqui? Não, eu tirei porque eu achei melhor ali, mas qual que foi a ordem? Que era para ficar aqui. Então, se você tira ali, o que você está fazendo? Isso é rebeldia. Rebeldia é o quê? Não aceita autoridade, não aceita a regra, é rebeldia. É a origem do pecado. Eles podiam comer de todos os frutos, menos daquele fruto. Ele vai e faz o quê? Rebeldia. Vai pegar da onde não era para pegar. Rebeldia. E você tem sido rebelde? Ou você tem aceitado a autoridade? Nós temos autoridades. Dentro de uma sala de aula, quem é a autoridade? A professora. Devemos respeito aos nossos professores. Dentro de casa, nossos pais. No trabalho, nossos superiores. E nós temos autoridade também na nossa cidade, os vereadores, ali a autoridade prefeito, depois governadores, presidente. Pode ser até que você tenha ali votado em outra pessoa, mas Deus, ali aquela pessoa foi colocada ali num cargo de autoridade. Nada acontece sem que a vontade de Deus seja feita. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, se você tem uma autoridade ali, que você não concorda com ela, que você vai fazer? Você vai orar por ela, para que ela se converta ao Senhor. Vamos orar. Vamos parar de ser haters e ficar ali falando mal e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Bem, então, voltando aqui. Vamos ler ali. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3, versículo do 6 ao 13. Então, vendo a mulher, olha aqui como é coisa do corpo, ó, da casa, do corpo. Vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, paladar, olha lá, ó, 5 sentidos. Agradável aos olhos, visão. Desejável para dar entendimento, tomou dela o seu fruto, tato. Tomou dela ali o seu fruto, tato. E deu ao seu marido, que também comeu. Olha ali como o pecado nos rodeia através do quê? Da casa. A casa está sendo rodeada. Os 5 sentidos. O que você tem visto agrada ao Senhor? O que você tem ouvido agrada ao Senhor? Olha lá, ó, sentidos. 5 sentidos. Fazem parte. Né? Então,
Desejava para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu dele e seu marido, e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, porque por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Deus já sabia que eles tinham pecado. Quando dá entendimento, é como assim, ó, teve aquela ruptura de que os ligava a Deus. Foi cortado aquele cordão que ligava ali 24 horas, o homem e a mulher ao Senhor. Foi cortado. Pela decisão que eles tiveram do livre-arbítrio deles. E eles decidiram ser rebeldes e não cumprir ali, né, algo que o Senhor tinha pedido a eles. Podem comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Deus perguntou no versículo 11, outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual ordenei que não comesses? Né? E aqui é interessante que tanto o homem quanto a mulher, eles não mentem, eles confessam o pecado. Né? Versículo 12. Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Então, assim, ele assume que ele errou, mas ele põe a culpa na mulher. Isso é orgulho. Eu não assumir os meus erros é orgulho. Então, ali, ele não assume ali a responsabilidade dele do que ele fez, mas ele põe ali, ele assume que ele errou, mas ele põe a culpa na mulher. E a mulher, por sua vez, né? Vamos ver aqui, versículo 13, e o Senhor então perguntou à mulher: que foi que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela não mente, ela confessa que errou, mas ela põe a culpa na serpente. Então a gente vê aqui que essa origem do pecado, orgulho e rebeldia. Né? Então a gente não está aqui para condenar ninguém. Né? A gente está aqui, a palavra do Senhor vem para ensinar, instruir em justiça, né? Repreender, porque a pessoa reconheça e volte ao caminho do Senhor, a instruir. Nós temos livre-arbítrio. Você fez errado até aqui, dá tempo de consertar. Muda. Né? Muda, começa a fazer o que é certo, o que é agradável aos olhos do Senhor. A todo tempo você é chamado a caminhar no caminho do Senhor. Analisa, pensa, e meus passos, o que faria Jesus? Jesus faria isso que eu estou fazendo? Na dúvida se você deve ou não fazer, Jesus faria isso? Será que sim? Ou será que não? Então, temos ali que analisar. Então, ali a gente viu a origem do pecado. Mas, sendo Deus onisciente, sabendo que sua criação cairia no pecado, estabeleceu um plano maravilhoso pelo qual todo homem que o desejasse seria redimido das suas transgressões. Onde está isso? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a descendência que se refere aqui, não sei se vocês já pararam para observar, se vocês já sabiam, é Jesus. Então, a descendência dessa mulher se refere a Jesus. Ferir a cabeça já diz que a serpente perdeu a batalha. Né? A cobra, quando ferimos sua cabeça, né, ela morre. Então, né, aqui já está falando que a serpente já perdeu a batalha. Ele ferirá o calcanhar. Jesus, ele não foi morto. Ele se entregou à morte para que pudéssemos ter vida. E vida ali em quê? Em abundância. Né? Na cruz é colocado um cravo, bem aonde? Né? Um cravo de madeira no calcanhar de Jesus.
Então, a serpente lhe feriu o calcanhar. Né? Quais são as consequências do pecado? Aí ali a gente vai ver que esse pecado, ele traz consequência. Toda vez que nós pecamos, tem consequência. Toda vez que você toma uma atitude errada, tem consequência. Se você tomar uma atitude certa, tem consequência. Benção, tomou errado? Né? Vamos ver aqui, né? Tem quais as consequências do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Observe, Deus não chama o homem de maldito, não chama a mulher de maldita, mas chama a serpente de maldita. Segura aí, né? Porque no próximo vídeo essa informação é muito importante. Guarda ela aí para você, tá bom? Então vamos lá. Consequência do pecado, capítulo 3, versículo 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é uma maldição, né? E disse para o homem: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos, ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então, quem é livre para decidir é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Ah, mas fulano falou, mas a decisão foi sua de seguir. Ah, porque tá andando pelo mau caminho por causa da amizade. Não, tá andando pelo mau caminho porque ele escolheu andar pelo mau caminho. Que ele poderia escolher ir pelo bom caminho. Então não é a amizade, é o caráter. É a vontade que a pessoa tem. Não é a culpa, não é do outro. A culpa é nossa, né? Todas as consequências, nós somos os únicos culpados. Não podemos colocar na mão do outro aquilo que nós decidimos fazer, né? Então, voltando aqui, né? Olha como Deus ele é bondoso, como Deus é bom, é misericordioso. Olha que ele faz, né? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles por si mesmos que eles fizeram aventais, né? A palavra diz aqui, né, que eles fizeram aventais de folha de figueira, né? Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gente, devia coçar, né? Mas Deus, na sua misericórdia, bondade, ele faz o quê? Roupas de peles, né, com toque macio. Deus, ele se preocupa conosco a cada momento. Não pense você que, eu me desviei, eu me afastei. Deus te quer. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que está ali alinhada com o que diz a Bíblia, né? Confira se o que ela fala tá de acordo com o que está falando na palavra do Senhor. Não se afaste de Deus. Deus não quer um momento, Ele quer um relacionamento com você. E você está preparado para ter um relacionamento com o Senhor? Então, você foi chamado para ter comunhão com o seu Criador. Agora me diga, o que você achou mais interessante no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.